Olá, está no ar o Rádio MP Entrevista. Eu sou Vinícius Araújo e vamos falar com o promotor de justiça Vinícius Bigonha Cancela Moraes de Melo, coordenador do Centro de Apoio Operacional aos órgãos designados para exercício das funções eleitorais do Ministério Público de Minas Gerais. O tema do nosso papo são as doações irregulares e financiamento nas campanhas eleitorais. Olá, promotor Vinícius, seja bem-vindo e obrigado. Muito obrigado pelo convite, Vinícius. É sempre um prazer estar falando com vocês. Promotor, quais são as principais regras atuais para o financiamento de campanhas eleitorais no Brasil e como elas evoluíram após a proibição das doações empresariais? Essa pergunta é muito interessante, muito importante. Aqueles que estiverem nos ouvindo, em primeiro lugar, eu recomendaria que desse uma olhadinha na resolução 23607 de 2019 do TSE. A Lei 9.504, ela trata da questão do financiamento de campanha, mas essa resolução que eu falei, ela vai discriminar e vai dar detalhes de como é que funciona todo o andamento da questão do financiamento de campanha eleitoral no Brasil. E aí, como é que funciona? Em 2015, o Supremo Tribunal Federal julgou uma ação direta de inconstitucionalidade e ele entendeu que era inconstitucional aquele financiamento por pessoa jurídica. E como é que funciona hoje com a regulamentação? O que sobrou no final das contas? Nós temos basicamente três linhas, três pilares para financiar as campanhas. Nós temos recursos públicos, que nós temos verbas que vêm do fundo partidário e do fundo especial de financiamento de campanha. Nós temos as doações de pessoas físicas, que podem ser em dinheiro ou bens, ou estimáveis em dinheiro. Então, se for uma doação em dinheiro, ela é ou bens, né, ela vai ser limitada a 10% dos rendimentos do ano anterior daquela pessoa. E ela também pode ser estimável em dinheiro. Então, eu tenho uma casa e eu posso ceder essa casa para o comitê. Aí o limite vai ser diferente. E é possível também o autofinanciamento. Então, esse candidato, ele pode, dentro de 10% do limite previsto para gasto da campanha para o cargo ele vai concorrer, ele também pode contribuir, ele mesmo fazer o financiamento dessa campanha. Então, basicamente, nós temos recursos públicos, as doações de pessoas físicas e a questão do autofinanciamento. Mesmo com mecanismos de controle, por que irregularidades como Caixa 2 e uso de laranjas ainda persistem no processo eleitoral? Nós tivemos avanços na legislação, avanços normativos, mas nós temos alguns fatores que indicam essa persistência, né, que explicam essa persistência desse problema. Então, as campanhas são caras, as campanhas são competitivas. A questão do Caixa 2, o Caixa 2 ele é oculto. Então você tem um registro paralelo, um registro não declarado, o que dificulta também. Nós temos a questão de utilização de laranjas para simular doações pulverizadas. Então, dentro das apurações, vira e mexe, você encontra pessoas que recebem Bolsa Família que figuram como doadores de campanha. E aí você tem um indício aí já de irregularidade. E existem também tentativas de ocultar uma origem irregular dos recursos. O recurso não deveria, né? Por exemplo, pessoa jurídica não pode doar, e aí são mecanismos para tentar ocultar isso. É quase que uma questão de gato e rato, né? E como funciona na prática a fiscalização das doações por parte da Justiça Eleitoral, da Receita Federal e do Ministério Público? Essa fiscalização, ela é multinível e tecnológica. Então, ela envolve a Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral, a Receita. A Justiça Eleitoral, ela recebe as prestações de contas, há um sistema para essa prestação, ela faz uma análise técnica. O Ministério Público, ele é o fiscal, ele propõe ações e a Receita, ela cruza esses dados. Então, quando eu falei para você em outro momento que eu tenho uma limitação de doação de campanha a 10% dos rendimentos do doador, a Receita Federal ela vai fazer esse cruzamento depois e com isso nós chegamos em quem está descumprindo a regra. E quais são os principais desafios na regulação da pré-campanha, especialmente em relação ao financiamento e à propaganda antecipada? Bem, a questão da pré-campanha, quando que a pessoa pode, que o candidato, ele pode começar essa arrecadação? Quando ele é candidato. Mas nós temos uma exceção prevista na lei
que é a questão desse financiamento coletivo da campanha. Então, a partir de maio, é possível que ele busque esse financiamento coletivo. E esse dinheiro só vai ser encaminhado para a campanha dele depois que ele for confirmado como candidato. Então, em termos de financiamento, nós temos essa primeira situação ali. No tocante à própria propaganda, a maior regra que nós podemos colocar é o seguinte: primeiro, ele não é candidato, então ele não pode pedir voto. Ele não pode usar expressões que indiquem que ele quer o voto da pessoa. Então, esse pré-candidato, ele não pode fazer isso. E nada do que é proibido durante o período eleitoral vai ser permitido antes, por ainda não ser período eleitoral. Então, eu não posso partir, como não estou no período ainda vedado, por isso é permitido. Não. Do mesmo jeito que não é permitido lá, não é permitido antes do próprio período eleitoral. Então, acho que passando por esses dois pontos ali são os principais nesse momento. Agora, o debate sobre a volta do financiamento empresarial está em pauta. Quais seriam os riscos e possíveis impactos dessa mudança para o equilíbrio das eleições? A grande questão nesse assunto é um aumento da influência econômica sobre o processo político. Então, quando nós falamos em não ter um financiamento, é justamente para que a questão econômica não se sobrepuja às grandes discussões que a nação deve fazer. Nós já falamos que a campanha ela é cara. E aí, se nós temos esse poderio econômico das empresas atuando, esse é o grande ponto. Então, isso diminui a discussão, a discussão do que a gente quer como país, e isso caminha para uma questão em que a situação econômica acaba se sobrepondo a isso. E isso afeta a normalidade das eleições. Obrigado, promotor, pelas contribuições. Este foi o Rádio MP Entrevista com o promotor de justiça Vinícius Bigonha Cancela Moraes de Melo. E nós falamos a respeito das doações irregulares e financiamento nas campanhas eleitorais. Até a próxima. Rádio MP, em todo lugar ao seu lado. Siga a gente nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br.